uma articulação de entidades do Maranhão, Pará e Tocantins, mais de 100 entidades formadas por sindicatos metalúrgicos, trabalhadores rurais, por entidades de pescadores, entidades do movimento negro, associações de produtores, ou seja, uma gama de entidades que fazem parte dessa articulação do Fórum Carajás, que tem a sua sede em São Luís do Maranhão. E a área de abrangência do trabalho do Fórum Carajás, como eu falei, desses 3 estados, com o propósito, na verdade, de estudar os grandes impactos ocasionados pelos grandes projetos na região de Carajás, principalmente na ligação do Porto de Itaqui à Serra de Carajás, no Pará. Eu alenquei aqui os 20 minutos, para ver se dá para falar um pouco sobre os conflitos socioambientais, 4 casos existentes no Maranhão. Existe muito mais, o nosso estado ali é complicado. Eu vou falar um caso da soja no Baixo Parnaíba maranhense, sobre o polo siderúrgico na ilha de São Luís, um pouco sobre Alcântara, e um problema com índios na região sul-maranhense, mais propriamente pela usina hidrelétrica Distrito, entre Maranhão e Tocantins. O São João do Baixo Parnaíba, acho que vocês são conhecedores, que a expansão da soja, principalmente no Cerrado brasileiro, principalmente no norte do Brasil, tem sido gigantesca a partir, principalmente da década de 80, com os colonos, principalmente do sul e sudeste do Brasil, principalmente gaúchos e paranaenses, que tem, vou falar assim, subido, né, no nosso mapa do Brasil, da região sul para o norte, expandindo a produção de grãos, principalmente da soja. A região nordeste do Maranhão, chamado Baixo Parnaíba, fica a cerca de 150 quilômetros da ilha de São Luís, ou seja, do porto de Itaqui. Então, para quem produz soja, em termos de infraestrutura, baixa muito o custo, porque 150 quilômetros é muito próximo do porto de embarque. Nessa região do Baixo Parnaíba, existem várias comunidades, entre elas a comunidade de São João, né, que trabalha com artesanato, uma comunidade negra de descendentes de negros. Então, nessas comunidades, eles vivem basicamente do artesanato de uma árvore do cerrado chamado piqui, onde eles produzem seus artesanatos, seus artefatos para a comercialização e para a sobrevivência. A soja, ela é produzida em grande escala. Então, geralmente de 1.000 a 2.000, 3.000 a mais hectares de soja para poder ter a produtividade e a produção que possa trazer benefício, custo-benefício dessa produção. Então, essas comunidades, essa comunidade negra, principalmente que trabalha com artesanato, ela é atingida por grandes impactos dessa produção de soja. Dentre elas, a pulverização dos agrotóxicos por via aérea. A gente teve a oportunidade de observar nessas comunidades lá que os aviões passam com voo rasante em cima desses campos de soja, né, sem ter um limite de vizinhança, na verdade. Então, acabam pulverizando os campos de produção de soja e também as residências, né, geral dessas famílias negras, principalmente. As pessoas fazem o quê? Na hora que o avião passa por cima, elas se recolhem nas casas, fecham tudo, né, e só saem depois de 1, 2, 3 horas, porque o odor, o cheiro forte do veneno, né, faz com que elas tenham que ficar aprisionadas ali enquanto aquilo não dá uma brisa, um vento, não dá uma passada bem rápida na história do não chega. Esses são casos. Além do desmatamento, que acaba dando a escassez do produto do piqui, né? A outra coisa é a expulsão das terras. As pessoas são pressionadas a vender suas terras. Por quê? Porque eles acabam ficando a residência aqui, com a área do roçado, da lavoura, e os campos de soja toda a volta. O rio que corria aqui próximo às casas, a comunidade, ele é praticamente todo envenenado, porque toda a área em volta é desmatada e pulverizada com agrotóxico. Então as pessoas não podem mais estar consumindo aquela água. Então ela é obrigada a sair. Se ele não tem água, ele não pode sobreviver naquela região. Além de não poder plantar, porque não tem a terra para plantar, não pode consumir o bem natural dele, principalmente a água. Então isso já é um dos fatores principais para o deslocamento dessas pessoas. A grilagem da terra, né, onde os cartórios falsificam documentos, passam para a mão desses paranaenses e gaúchos, principalmente, que dão um preço bom pela terra, e também porque tem um estudo da Embrapa dizendo que a área produtiva do
nordeste do Maranhão é mais produtiva do que do sul do Maranhão, na região de Balsas. E tem uma outra coisa que está muito forte na região. A gente acabou fazendo algumas audiências, o movimento se organizou, criou o Fórum de Defesa de Parnaíba, nessa audiência, onde os teólogos estavam lá presentes, os produtores paranaenses estavam presentes, que a gente, eu vou chamar, eu acho que é esse o termo correto, de o racismo regional. Nos depoimentos, nas falas deles, eles demonstraram que nós maranhenses éramos atrasados, arcaicos, em volta de 3 ou 4 comunidades negras no município de Buriti e de Brejo estão sendo impactadas fortemente, principalmente, não só pelo impacto mais socioeconômico do desmatamento em si, do envenenamento, mas também porque está mexendo na parte econômica, porque o meio de sobrevivência deles, tanto é a agricultura como é o artesanato. Então eles estão se vendo fechados nesse ponto. Eu vou passar agora rapidão para a história do Paulo Siderúrgico, para a gente ter uma ideia. O Paulo Siderúrgico que é um complexo, na verdade, a ser instalado na ilha de São Luís do Maranhão, que vai ser produzido naquele polo, é mais de 30% da produção brasileira, no geral. E ali tem comunidades afrodescendentes, que são comunidades tradicionais, de pescadores, áreas ribeirinhas próximas aos mangues, né? E tem uma comunidade chamada Taim, que é exemplo para a gente, na verdade, é exemplo de resistência. A Vale do Rio Doce, com a Baosteel, que é uma empresa chinesa, querendo implantar esse empreendimento em São Luís do Maranhão, contrataram uma terceira empresa para fazer um levantamento do que tinha na área. Então essas pessoas invadiram as propriedades, né, nessas comunidades, marcaram com numeração, então picharam as casas, 1003X, 1003A, das pessoas sem autorização, e dizendo o seguinte: vocês não podem plantar mais nada, não podem fazer mais nada com suas propriedades, porque a partir desse momento a gente não vai indenizar com mais nada, só daqui para trás. Então isso revoltou as comunidades, a maioria das comunidades, a comunidade de Itaim não aceitou que fosse feito isso na comunidade deles, né? E nas audiências públicas que tiveram na cidade de São Luís, eles demonstraram que não querem esse empreendimento lá. Itaim é uma comunidade, como eu falei, de afrodescendentes, onde a cultura, principalmente do tambor de crioula, é muito forte. Os antepassados passando dos mais velhos, dos mais jovens, a gente vê as meninas de 13, 14, 15 anos dançando, fazendo parte daquela cultura de uma forma de resistência, sem vergonha de dizer que são descendentes que cultuam, que tem aquele tipo de cultura. A gente teve nos últimos meses, lá em São Luís, uma visita dos relatores do DESC, da plataforma DESC. Os relatores estiveram lá presentes, levantando alguns desses problemas. Deixa eu passar bem rapidinho esse um minutinho para Estreitos de Alcântara, mas tudo bem. Alcântara, eu acho que é de conhecimento de todos, né? Hoje o que está em cena é a ampliação do centro de lançamento de Alcântara, ou seja, mais deslocamento das populações, porque o primeiro deslocamento das populações, as pessoas foram tiradas das áreas, principalmente áreas ribeirinhas, as pessoas de descendência negra também, áreas de quilombo, né? E muitos desses pescadores e agricultores hoje estão em áreas improdutivas, não têm mais acesso ao mar, né? E vivem de maneira precária, sem infraestrutura, sem nada, por parte da assistência do governo. Então, essa expansão do centro vai remanejar mais áreas de Alcântara. E você não vê visualmente ou no dia a dia, no cotidiano de Alcântara, nenhum benefício da instalação desse centro de lançamento para a cidade de Alcântara e para a sua população. Estreito, bem rapidinho. Estreito está sendo construído tem planejamento de ser construído uma barragem de 1.115 megawatts, a maior potência das planejadas pelo governo federal, pelo Ministério. Está sendo executada pela SEST, né? E entre o Maranhão e Tocantins, no Rio Tocantins, e vai atingir cerca de 12 municípios e mais de 10 áreas indígenas vão ser afetadas, né? E só para ver a situação hoje, a licença prévia foi dada pelo IBAMA para implantação, e o Ministério Público do Tocantins e de Imperatriz entraram com pedido de explicação para o IBAMA, porque 10 pontos do ERIMA não foram observados, inclusive consulta aos próprios povos indígenas.